Boa noite. Voltamos ao polémico caso Morto-Vivo. A família que declarou ter encontrado vivo um parente que havia falecido há quase 2 anos viveu momentos de grande expectativa enquanto aguardava pelo resultado do exame de DNA que definiria a existência ou não de grau de parentesco entre o alegado morto-vivo e a família angolana. Os dias que se sucederam à emissão da primeira reportagem do caso morto-vivo do Soio foram marcados por diferentes reações. Uns acreditam que o jovem, na realidade, ressuscitou. Porém, outros acusaram a família de estar a roubar para o seu seio um adulto parente alheio. O regresso do Sami mudou a rotina da família. O padrasto e a mãe, que são camponeses, deixaram a aldeia de Quimpemba e arrendaram um cômodo neste quintal para acompanhar o tratamento espiritual que o filho recebia. Estamos alegres sobre o aparecimento do Sami. E ele, o Sami, nunca vai desaparecer conosco. Ele vai estar sempre conosco. O Sami é nosso filho. Confirmamos a certeza. Não faz sentido falar-se da ressurreição de alguém que já morreu comprovadamente com documentos hospitalares, que foi sepultada, inclusive. E mais grave ainda é que se quer disseminar essa informação como tão verdadeira, tão forte, para daí se tirarem dividendos, para daí, se calhar, se atribuir a isso um simbolismo tão grande, de tal forma que muitos dos nossos co-cidadãos poderão se desviar da análise lógica de determinados fenómenos. Um dia antes da divulgação do resultado do exame de DNA, estivemos com a família do Sami para saber qual era a expectativa em torno do acontecimento. O resultado do DNA, sempre nós acreditamos que vai sair mesmo positivo. Que é o nosso filho mesmo. E se der negativo? Não. Porque eu estou a falar duas coisas. Sair negativo é nosso filho. Sair positivo é nosso filho. Como é que fica assim? Como é que fica? O governo tem que nos dar o nosso filho. Então estamos à espera da resposta da DNA. Depois da detenção do alegado morto-vivo, a rotina da família mudou. O sofrimento é Sami, tu como não fui. Por causa do sofrimento pelos problemas que o Sami está a causar, desde a sua morte, o reaparecimento até agora. A mãe, que era sorridente, agora está triste. Nos últimos 30 dias, disse ter perdido mais alguns quilos. Como é que é pensamento? Por causa dos pensamentos. Dona Inês e Sr. Fernando evitam passear e estar em lugares de grande concentração pública, porque estão a ser acusados de estarem a roubar um adulto. Me chama de gatuno da pessoa. Ele que nos trata o nome, que nos ponta dedo. Dizem que eu roubei o filho do congolês. Eles até que querem roubar, que querem roubar o nosso filho. Alguns me tratam de feiticeiro. Isso está nos dá muita dor. Sermos pontados o dedo no caminho, olha, que estão a testemunho falso, porque o filho dele é filho dele. Aquele é muito enteado mesmo próprio. Ele mesmo ouça a mim. Aquele filho é nosso mesmo. O casal nega que queria formar uma seita religiosa. Dizem que são pessoas tementes a Deus e o regresso do Sami ao mundo dos vivos é um milagre de Deus. Dizem que rezamos na igreja Abundo de Acongo, mas rezo na missão IEA. Eu, desde que a minha mãe que me teve, eu sou da católica. O padrasto acrescentou que é analfabeto, não sabe ler, por isso não saberia interpretar os capítulos da Bíblia para evangelizar e formar uma igreja. Isso aí é negativo para fundar a igreja. Em primeiro lugar, eu não sei ler nem escrever. Como que vou pegar a Bíblia iniciando, dizendo que não para fundar a igreja? Não sei ler, não sei escrever. A família afirma que tem dívidas decorrentes do tratamento espiritual que o jovem fazia. 120 mil kwanza para nós pagar, para fazer falar sobre o miúdo, porque não estava a falar. Agora,
Esses congoleses gastaram quanto? Eles dizem que com a prisão do jovem, a tendência é de que a dívida aumente, porque pelo menos uma vez por semana, o padrasto e a mãe vão até a cadeia da Manga Grande para visitar o acusado. Nós sempre estamos atrás do Sami, porque ele é nosso filho. Tem como seguir. Onde que ele vai, nós sempre estamos atrás dele. A cadeia da Manga Grande fica a 75 quilômetros do Soio, uma distância que é percorrida em 2 horas por causa do mau estado da via. Neste encontro entre os dois irmãos, o mais velho, Mavila Beca, tentava convencer o Jadô a afirmar à imprensa que são parentes, mas o alegado morto-vivo manteve-se calado. Depois de alguns instantes, resolveu falar. Disse que regressou com uma missão, a de pregar o Evangelho. Ele voltou a afirmar que pertence às 2 famílias, porque ambas vivem no território que pertence ao Reino do Congo. Teu irmão praticamente disse que você também não é família dele. Ele está a mentir. Ele é meu irmão. A tristeza estava estampada no rosto de Mavila Beca, que buscava explicações para entender o que se passa com o irmão, porque perante a polícia diz uma coisa e perante a imprensa e outras pessoas afirma outra. O que é que está a acontecer então? Por que ele está a mentir? Não sei por que está a mentir. Ele é mesmo meu irmão. Há horas que diz uma coisa e noutra afirma algo diferente. Só ele sabe a verdade. Todo mundo estava lá e ele estava onde? Depois do 3º mês, eles estão vindo dizendo que o irmão dele. A família que reside em Boma tinha certeza de que o resultado seria negativo, ou seja, confirmaria de que o jovem não pertence à família angolana. Ele não vai ficar com aquela família. Ele não vai ficar com aquela família. Já a família do Soio tinha a convicção de que o resultado seria positivo. O Sami pertence a nós. A história tornou-se conhecida quando a família divulgou a ressurreição de Samuel João Inês, quase 2 anos depois da sua morte. Foi o padrasto quem encontrou o jovem nas imediações do cemitério onde havia sido enterrado. O cemitério municipal do Soio, também conhecido como o cemitério da Camama. Algum tempo depois, apareceu outra família que afirmava que o jovem não se chamava Sami, mas Jadó. Pelo que começou aí uma disputa familiar pela guarda e parentesco de um homem adulto. O que chama a atenção, neste caso, é de que toda a família do Soio acredita que o jovem regressou ao mundo dos vivos depois de quase 2 anos da sua morte. Aquele filho é nosso. Como explicar o fato de uma família toda acreditar cegamente na ressurreição deste indivíduo? Há casos em que milhares e até milhões de pessoas acreditam em fatos que, à partida, são absurdos. Nas famílias há líderes. Há pessoas cujo papel de liderança, de comando, de influência é capaz de fazer com que todos os outros integrantes da família abracem a mesma crença. Para os angolanos, o sinal que ele tem na cabeça é a cicatriz resultante de um ferimento feito por uma katana durante uma briga na comuna do Sumba. Ele tinha já um golpe que lhe deram lá no povo. Havia uma luta, ele tinha lhe cortado aqui. Então, veio ao hospital, lhe cozeram aqui. Já para os congoleses, a cicatriz é resultado de um ferimento que aconteceu quando mergulhou e bateu com a cabeça numa pedra num rio, na localidade de Boma. Quando era pequeno, foi ao rio e deu um mergulho e bateu com a cabeça na pedra. É por isso que tem aquela cicatriz na cabeça. É o sinal que ele tem na cabeça? Quanto à deficiência na vista, a família do Soio afirma que ela apareceu depois do acidente de motorizada que lhe tirou a vida. Esteve na Mayombola e regressou com as sequelas. Já a família do Boma afirma que ele sempre teve a deficiência na vista direita. Ele sempre teve um comportamento difícil de entender e era pouco falante. O irmão confirma a história de que ele trabalhava na localidade de Mfindacuco, onde fazia a produção de carvão. Ele disse que ia fabricar carvão.
Esta é a fotografia tirada no dia em que houve o suposto reencontro entre o padrasto e o alegado morto-vivo. Assim que estava ali identificar e tudo, ele disse não, ele saiu da cidade para os cavalos. E estava a fazer ali os carvão e tudo. A questão que se coloca agora é de que onde é que veio a história de que ele estava a trabalhar numa fazenda no Uís e que lá existiam outras 24 pessoas que também queriam regressar ao mundo dos vivos. Ele foi vendido ao Uís. O Uís estava exercendo trabalho dias e noites. E ele foi um chefe do grupo. São várias pessoas que estão lá. E ele, por sua vez, ele vinha fazendo sempre compras nessas cidades e levar. Compras de quê? Compra alimentício, mandado, compra, coloca e leva. Já ouvimos histórias de fazendas, portanto, fazendas que continuam a produzir sem vermos trabalhadores, não é? Por exemplo, o dono da fazenda é um idoso. Acredita-se, o nosso povo, parte do nosso povo, acredita que há pessoas que têm poderes. Há essa crença no seio do nosso povo. É uma crença bastante enraizada, que tem muito tempo de existência, que é muito complicado demovê-la do imaginário, mas, sobretudo, mesmo da vivência dos nossos povos. Nem o padrasto e nem tampouco o alegado morto-vivo souberam responder. Em Angola, o alegado morto-vivo tem um pai, uma mãe, padrasto, avós, tios, primos e sobrinhos. Mostra-se sentir-se confortado pela família que lhe dá carinho. Talvez isso explique o motivo que faz com que ele publicamente não assume a que família pertence. Quantas famílias você tem? A família angolana são teus parentes. E a congolesa também? Canta da Congo. Sim, são todos meus parentes, porque estão nas terras do Reino do Congo. Em Boma, ele é órfão de pai e mãe. A mãe é falecida, o pai também. E não tem o conforto que recebe no sonho. E até a família o tinha como uma pessoa com distúrbio mental. A família do Soio vai solicitar o julgamento do caso em fórum tradicional, onde são aplicadas as leis costumeiras. Deixe-se ficar aí, nós voltamos depois do intervalo. Até já.